E aí, pessoal, hoje vou falar como eu me tornei psicanalista. Muita gente tem dúvida, muita gente se pergunta, e quando você vê o pessoal falando assim, tem formação de psicanalista, e tem uns caras que falam assim, não existe formação de psicanalista. As instituições querem ganhar dinheiro com isso. Aí eu me faço uma pergunta, como que não tem formação de psicanalista se você tem que estudar. Como que não tem formação de psicanalista sendo que tá no CBO? Aí fala, não, tem instituição que não sei o que lá, que regulariza. Pois é, mas tem o CBO. O CBO, que é isso? O CBO é a classificação brasileira de ocupações. O do psicanalista, ele tá no 25, 15, 50. Qualquer momento pode mudar? Sim, tinha leis falando que a psicoterapia seria aplicada apenas por psicólogo e por psiquiatra. Hoje acontece que tem o terapeuta, tem o psicólogo, tem o psicanalista, tem o psiquiatra e cada um deles tem um objetivo diferente. Segundo a psicanálise, que é o meu caso de como eu me tornei psicanalista, quando eu estudei e o curso era de 1 ano. E dentro desses 1 ano, tinha grades que você tinha que seguir. A história de Freud, como foi criado, quais as escolas de psicanálise que já teve, quais eram os tipos de abordagem aonde cada uma dessas escolas seguia. Aí tinha Lacan, tinha Winnicott, tinha Bion, Klein e tinha outros autores. E a gente estudava cada um deles e desde o começo já falavam, olha, o tripé da psicanálise, para você ser psicanalista, você tem que fazer análise pessoal. Eu fiz e faço minhas análises pessoais. O outro tripé da psicanálise, para você se tornar um psicanalista, além da análise, você tem que estudar os teóricos de Freud, o que Freud colocou, o que Freud escreveu, para estudar outros psicanalistas também, freudiano, lacaniano, Melanie Klein também, terapia com criança. E tudo isso é um somatório. Você vai aprendendo ao longo do tempo, ao longo do curso. Tornar psicanalista tem preconceito porque fala que o tempo é curto para ação à psicologia. Arrumar mais outro tipo de trabalho, um tipo de trabalho que eu gosto, um tipo de trabalho que eu queria ajudar as pessoas. Nunca fiquei parado, sempre gostei de estudar. Eu já estava fazendo uma graduação, então eu nunca parei de estudar. Eu fiz uma faculdade, eu comecei fazendo direito, saí, eu fiquei lá um tempo do direito para artes, fiz um tempo de artes para pedagogia, entrei numa escola, fiquei lá um tempo, tantas histórias que houve, e vai de certa forma sobrecarregando porque eu não tinha nenhum conhecimento sobre saúde mental, me sobrecarregou e teve um dia que eu precisei de ajuda de uma psicóloga. E ela não me ajudou. Ela falou assim: se vira aí. Aí eu pensei: meu Deus, e agora o que eu faço? Você que era psicólogo, você tinha que me dar um conselho. Eu não recebi esse conselho. Eu sempre tatuei. Assim, desde os meus 16 eu fui tatuador. Trabalhei com tatuagem, ganhei muito dinheiro com tatuagem. Esse percurso da psicanálise, estou estudando, nunca parei de estudar, sempre fui muito curioso. Estava começando meu curso, eu estava com uma loja, meu estúdio aberto. Entender sobre o inconsciente era muito difícil. Era tipo, meu Deus, o que é inconsciente? Aonde está localizado esse trem? Eu não entendia muito bem. Eu tive que pegar o papel, desenhar, escrever, porque eu não entendia a primeira tópica, a segunda tópica de Freud, que é aquele negócio de id, ego, superego, é, id, ego, superego, que estranho. Aí juntava mais aqueles negócios lá. Aí eu falei, véi, esse cara é doido, porque eu não tô entendendo é nada. Mas ao longo do curso, ao longo das supervisões, eu fui entendendo. Dentro do curso, visão, e ela era feita,
Ela era feita semanalmente, ainda tinha grupos de estudos. Foi meu tempo. Eu passei um ano estudando sobre saúde mental. Assim, eu passei um ano estudando sobre saúde mental, mas eu já estava estudando antes e eu estava estudando agora e sempre estou estudando. Eu me formei, foi ano passado ou ano retrasado? Eu não me lembro, mas recebi uma crítica muito triste porque foi de outro psicólogo que ele falou assim: ai, você vai atrapalhar a gente, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, me menosprezando, menosprezando o que eu estudei, sendo que eu nunca me menosprezei nenhum psicólogo, não menosprezei nenhum psiquiatra, porque cada um sabe da sua trajetória, cada um sabe o que tem. E eu achei muito triste, sabe? Porque você dedicar o seu tempo e depois vir alguém e falar assim: ai, você não vai conseguir ajudar os outros, você é só um psicanalista, porque ele era psicólogo. E, e ele falou coisas que eu não posso colocar no vídeo, porque senão vai desmonetizar. Só que ele me desmereceu e eu fiquei muito triste com isso, sabe? Porque eu tava empenhado e continuo empenhado para ajudar pessoas. Tanto é que eu venho aqui gravar esses vídeos para ajudar mais pessoas, para conscientizar, não só para fazer terapia comigo, para fazer terapia em geral para você, porque pessoas elas têm dificuldade, sabe? E quando eu comecei a fazer a psicanálise, gostei muito, foi um curso muito bom. É, o curso em si, ele me ajudou sim a entender coisas do inconsciente, entender a mente, entender como o ser humano ele funciona. E depois com mais estudos também na área da aprendizagem, eu somei. Eu não acho que outro curso ele venha desvalorizar. Eu acho que outros cursos eles vêm para somar. Tanto é que eu indiquei e indico para sempre tá em formação, porque a formação do psicanalista é contínua. Tem um professor da faculdade que ele fala assim: quando eu morrer, eu vou passar mais 7 meses estudando depois da morte. Porque o cara, ele ama tanto e transformou a vida dele, a psicanálise, porque ele estava num momento muito mal da vida. E ele fala abertamente, então, se meu professor psicanalista falou, tá falado, cara. Ele falou que a vida dele mudou e eu realmente, no começo, por tanta crítica, eu pensei aonde, realmente, aonde que ajudaria a, sabe, a psicanálise, porque a psicanálise é fala. Mas quando você estuda Lacan e a fala, realmente, quando a gente está se comunicando, a gente tá se expressando, a gente está falando, a gente está se organizando, reorganizando, e todas essas estruturas da linguagem, depois eu vi que também aparece na psicologia. A psicologia é tipo muito legal, mas no momento que eu decidi me tornar psicanalista, eu já estava pensando também em fazer um curso de psicologia, porque a psicologia, ela, pô, é super legal psicologia, para cuidar das pessoas, para cuidar daqueles que precisam de ajuda. E depois de vários comentários desse, que eu recebi ao longo dessa formação de psicanálise, como eu disse, eu passei um ano estudando. Quando chegou meu. Ah, vou falar sobre os atendimentos. Tem vários sites que oferecem terapia gratuita. Procura esses sites e escreve assim: é, terapia, psicanálise gratuita. Porque vai ajudar aquelas pessoas, porque oferece algumas sessões de graça. Se eu não me engano, no meu instituto que eu fiz, que é uma faculdade de São Paulo, e dentro do certificado ele é registrado e também tem uma associação junto o certificado, que é a Associação Brasileira de Psicanálise São Paulo, ou é Sigmund Freud. Eu me esqueci, mas tá no certificado e no meu Instagram tem também lá no certificado para vocês ver como é que é. E depois disso,
de como eu me tornei psicanalista, um resumo é: eu já tinha outro trabalho, eu já tinha outra formação, eu já estava estudando, entrei na psicanálise, eu entendi sobre mais um pouco, assim, eu entendi sobre o funcionamento do inconsciente. No começo foi muito difícil, mas depois eu entendi como funciona, entendi a primeira tópica, a segunda tópica, entendi sobre as 7 escolas, entendi um pouco sobre filosofia e psicanálise, entendi também sobre as terapias que são mais curtas, que é terapia breve, psicoterapia breve. Então, as psicoterapias breves são um curto período de tempo para resolver uma determinada situação específica e voltada para aquele assunto. Entendi também isso, e conforme foi passando, antes era muito difícil de entender, mas depois que eu fui pegando meus primeiros pacientes, eu sempre escrevia, sempre procurava entender e estudar, porque quando um paciente chega com uma demanda, eu sempre pegava e estudava mais sobre aquela demanda, para entender sobre o que eu poderia fazer, perguntar na supervisão o que poderia fazer. Sempre era muito prestativo. O professor, ele era um velho e ele era muito top. Ele era muito top. Ele era velho de profissão, ele era velho de verdade. Ele era um senhor idoso e ele era super massa. Aquele cara, ele era incrível. Ele tirou muitas dúvidas minhas e eu adorei esse período de formação e realmente é muito bom e eu gostei. Muita gente critica os cursos de psicanálise porque não tem um CRP e realmente não tem um CRP mesmo, porque o psicanalista ele tá diferente, mas a psicanálise ela tá na grade de psicologia. Olha que loucura. Mas esse é meu percurso. E um resumo foi, já estava, formei depois de um ano, eu entrei na Associação Brasileira de Psicanálise Clínica e é isso. Ah, o curso eu paguei uma vez só. Eu paguei uma vez no curso todo. E eu não parcelei, não fiz nada. Eu tava com dinheiro e paguei. E depois eu arrumei alguns clientes e eu tô tentando crescer na clínica psicanalítica. Vamos ver daqui a um tempo como é que vai estar isso. E daqui a um tempo eu tô querendo me formar também em outras coisas, porque eu adoro estudar. A primeira que tá perto é professor, e depois eu também quero me tornar um psicólogo. E, e eu quero estudar pedagogia também, talvez um pouco de psicopedagogia, talvez um pouco de fisioterapia. É isso. Tem que estudar. Sempre estudar. Até o próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo resposta.